Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos uma breve reflexão sobre o Santo Evangelho dessa semana, desse domingo, domingo de Páscoa, o domingo que coroa a Semana Santa, a festa mais importante da Igreja Católica, o domingo em que celebramos a ressurreição de Cristo, a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Desde já, peço que você se inscreva no nosso canal. Se você acha que essa mensagem é importante, envie para um amigo, para um parente, uma pessoa que esteja precisando voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para as coisas de Deus. Todos nós precisamos. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, Jesus veio ao mundo como Filho de Deus, da forma mais humilde, pequena possível, numa família simples, humilde, cresceu de forma humilde, pregou a palavra, pegou a boa nova de Deus e mesmo assim foi injustamente crucificado, condenado, crucificado, morto. Carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, mas venceu e ressuscitou glorioso no domingo de Páscoa. Jesus nos mostra nesse domingo que com Ele tudo é possível, porque a morte era a última fronteira, era a última barreira até então, né? Porque ninguém poderia vencer, mas Jesus vem e vence. Por quê? Porque Ele é Deus e porque Ele tudo pode. E nós, unidos a Ele, temos que ter essa fé, essa esperança de que também podemos. Então busquemos cada vez mais a Deus, esse Jesus vivo, ressuscitado, que carregou sobre si os nossos pecados e venceu na cruz a morte e o pecado. Nós não devemos, meus irmãos, ter medo da morte aqui do corpo, porque essa todos nós vamos passar um dia, na hora que Deus achar que deve ser, e só Ele que sabe. Nós vamos passar, o nosso corpo terreno vai padecer, mas estando junto a Jesus, a Deus, seguindo os seus mandamentos, os seus ensinamentos, nós não devemos temer, porque um dia nós vamos ressuscitar junto com Cristo na glória eterna, quando Ele voltar, na sua segunda vinda, e nós estaremos juntos dele. Para isso nós precisamos de quê? Ter fé. É uma parte importantíssima desse evangelho também. Nós notamos que eles correram, e o discípulo que Jesus amava chegou primeiro ao túmulo, talvez por ser mais novo, correu na frente, né? E ele chegou, olhou e não entrou. Em respeito, talvez a Pedro, mais velho, ele esperou Pedro chegar. E Pedro já chegou e entrou direto, viu as faixas no chão. O que aconteceu ali? Eles creram. Eles não viram Jesus ressuscitado, mas eles creram. Eles ainda não sabiam direito, eles ainda não estavam por dentro das Escrituras que diria que ele iria ressuscitar, mas eles acreditaram, sem ver Jesus. E é isso que Deus pede de nós, a nossa fé. A fé, meus irmãos, é isso, é crer sem ver.
Tem um ditado que fala que a fé, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. É você se abandonar nas mãos de Deus, é você pisar sem ver o chão, mas você tem a certeza de que Deus não vai te deixar cair. Então você pisa e Deus provê o chão. E Jesus quer que nós creiamos nele, nós vemos isso depois. Jesus manda anjos para falar com Maria Madalena que ele havia ressuscitado, para que ela cresce nisso. Jesus depois aparece, nós vamos ver nos próximos domingos, ele aparece disfarçado, ele aparece como um jardineiro, porque ele quer que a gente creia. Ele não aparece de cara com o seu corpo glorioso, olha, eu ressuscitei, creiam em mim. Não, ele quer que a gente creia. Ele ensina isso assim pra gente. Ele aparece como os discípulos de Emaú andando, caminhando o dia inteiro, disfarçado. E eles o reconhecem depois, ao partir do pão. Por quê? Aquele homem fala sobre as Escrituras durante todo um dia caminhando, porque ele quer que a gente creia nele. Depois de pescar um longo período e não pegar nada, aparece aquele homem lá na praia, lembra? E fala, pescaram, tá? Não conseguimos pescar nada, olha, joga a rede ali. E os discípulos, é um mestre. Porque ele quer que a gente creia nele. Então, busquemos essa fé de Pedro, do discípulo que Jesus amava, que não viram o corpo de Jesus ali e creram. Ele ressuscitou. E ele está vivo no meio de nós. Tenha certeza, meu amigo, Jesus venceu a morte, que era a última barreira, e está vivo. Nós temos sempre a imagem da cruz na Igreja Católica, Jesus crucificado, para lembrar do que Jesus fez por nós, do que Deus fez me enviando o seu único Filho para dar a vida por nós. Mas isso não é sinal de derrota, não foi o fim. Aquilo ali é para lembrar o sacrifício de Jesus por nós. Mas é sabido, e a gente tem que ter essa certeza de que aquilo ali foi a vitória, foi a nossa salvação que veio da cruz, da vitória sobre a morte e da vitória sobre o pecado. Então, com essa fé de Pedro, que foi nosso primeiro Papa, creiamos que unidos a Cristo, esse Cristo ressuscitado, nós teremos tudo na nossa vida e um dia estaremos junto dele na glória eterna. Uma feliz e santa Páscoa para você, para toda a sua família. Aonde você estiver nesse momento vendo esse vídeo, que Jesus ressuscitado esteja no seu coração, na sua mente, na sua alma, te dando força, te dando um renovo na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser. Feliz Páscoa!